Maria Lúcia, bom dia. Feliz 2023 para você. Bom dia, querido Panunzio. Feliz 2023 para você, para toda a equipe aí da TV Democracia, para todos os seguidores, seguidoras. E Muito seja um obrigado. ano que essas esperanças todas se concretizem, né? Isso aí. Maria Lúcia, olha, hoje eu pedi para a Bruna convidar você, porque nós estamos vivendo aí um momento de crise entre mercado financeiro e Ministério da Fazenda, ministro Haddad. Tá numa má vontade. Ontem cheguei a ouvir um negócio na CNN que eu achei incrível. Eles têm bons analistas lá, mas olha só o que o cara falou, que neste momento, no curto prazo, a impressão é a pior que o mercado tem do Haddad. Mas no longo prazo, a impressão é boa. Aí fiquei pensando assim, o que significa isso na cabeça de um banqueiro? A única mensagem que pode sair desse contexto é a seguinte: os caras sabem que vai dar certo, só que não querem, nesse momento, querem criar todas as dificuldades. Quer dizer, lá no futuro, no médio e longo prazo, daqui 2, 3 meses, um ano, dois, vai estar tudo bem no Brasil. Quem tem esse tipo de crença acha, então, que o governo vai funcionar. Como é que pode pensar que não está funcionando agora? Mas antes de perguntar para você, eu quero mostrar isso aqui, olha. Botar aqui na transmissão. A Maria Lúcia não está vendo isso, tá, gente? É só eu que estou vendo aqui, porque ela está em outra plataforma. Mas o que é isso aí? Isso é o dólar comercial de ontem, fechou a 5,45 com uma alta de 1,72. Não foi uma alta gigante, mas foi uma alta razoável. A Bolsa de Valores caiu 2,08%. Aí fui ver o que tinha acontecido nessas ações aí. As ações que mais caíram foram Cash 3 SA. Cash 3 é uma empresa de cupons de desconto, né? Depois, a outra que caiu foi uma empresa de tecnologia, Positivo. Você está vendo aí mais à direita da sua tela, que é de 7,48%. Depois, Local Web, LWSA3 é a Local Web, que é um provedor de internet. A Prio, que é uma petrolífera, e a Alpargatas. Quer dizer, as ações da Petrobras não estiveram aqui ontem, entre as maiores quedas. Eu gostaria de saber, Maria Luz, como é que você está vendo esse movimento do mercado financeiro forçando um movimento especulativo que tem um sentido político, porque eu tenho certeza que esse movimento cessa daqui a pouco e que as ações todas que foram parar lá embaixo vão voltar a subir. Aí o especulador que fez o pato perder dinheiro vendendo barato, comprou barato e vai vender caro depois. Eu acho que é o que vai acontecer, porque já aconteceu assim na primeira eleição do Lula. Eu quero a sua impressão sobre esse movimento do mercado financeiro e o que você acha das razões que estão sendo apresentadas pelos porta-vozes dos banqueiros, os jornalistas, nossos colegas, que trabalham só reverberando o pensamento financista no Brasil. Ô, Panunzio, o mercado financeiro sempre faz o seu serviço. E a gente tem que reconhecer que eles fazem muito bem feito. Olha só, esse movimento, ele vem para encurralar as ações do ministro Fernando Haddad. Todas as falas do Haddad até agora, elas vieram no sentido de até de manter uma nova âncora fiscal que ele ficou de apresentar aí, está até na PEC da transição, ficou de apresentar até o meio do ano. Quer dizer, o mercado já conseguiu isso, porque o ideal era que simplesmente se extinguisse o teto de gastos. Essa tal de âncora fiscal só tem aqui no Brasil, Panunzio. Os outros países não fazem isso. Países europeus, países avançados, eles têm, desde a crise de 2008, todos têm praticado déficit fiscal anualmente para segurar suas economias. Por que o Brasil, com essa desigualdade toda, com esse desarranjo social brutal que nós temos aqui, a gente tem que colocar limite nos gastos sociais para sobrar mais ainda para pagar os juros abusivos? Então, o que o mercado tem feito? A gente chama de chilique, Panunzio. Desde lá de trás, quando Lula anunciou o Haddad como ministro,
foi o primeiro chilique. E desde então, vários. Você anunciou aí o que aconteceu ontem. Ontem, o Haddad deu uma entrevista lá para o canal 247, que repercutiu ontem na CNN. E isso aí deu uma repercussão, porque o Haddad falou que o juro no Brasil, comparado com o juro na Europa e outros países, é uma coisa estapafúrdia, né? Ele colocou lá um adjetivo que o juro no Brasil é um disparate. E aí já veio mais uma reação. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, como movimentos sociais, TV Democracia e as outras mídias autênticas que não estão vendidas para o mercado financeiro, fazendo serviço do mercado financeiro, nós temos que falar para a sociedade que, assim, o absurdo que é esse teto de gastos no Brasil, que isso tem que ser abolido e que não tem que ter outra âncora no lugar dela, até que se resolvam os problemas da sociedade brasileira. O ralo não está nos gastos sociais. Qual é a chance, Panúzio, de nós termos um equilíbrio, uma solução para as questões fiscais, se o ralo está no gasto com juros e o controle está sendo colocado nos gastos sociais? Qual é a chance disso dar certo? Está entendendo? Nós temos que enfrentar o problema onde ele está sendo causado. E o problema está sendo causado no juro abusivo, como o Haddad falou ontem. Aliás, agora, o que ele falou, Maria Lúcia, só para que as pessoas que não viram a declaração dele, ele falou o seguinte: o Brasil tem uma inflação menor do que a dos Estados Unidos e menor do que a Europa. Agora, tem juros que são os maiores do planeta. Como é que pode? Não tem um paradoxo aí? Agora, nós temos, por outro lado, algo contra o que a Maria Lúcia lutou a vida inteira, que é a tal da autonomia do Banco Central. E o Banco Central hoje é um órgão efetivamente autônomo. Você acha que vai haver problema na relação entre Banco Central e essa autonomia? Autonomia que significa o seguinte: é subordinação a banqueiro, porque a diretoria do Banco Central é inteira do mercado financeiro. Não tem um representante claro, tem nada, é só gente do mercado financeiro. Você acha que o Banco Central vai permitir ao governo ter uma gestão de juros que seja algo próximo do razoável, longe daquilo que o Haddad falou ontem? Não vai mesmo, tá? Só completando aqui, na continuidade aí do que você falou, ele falou que o Brasil vive uma situação anômala, não é? Fora, com taxa de juros fora de propósito, né? Veja bem, essa situação anômala que o próprio Haddad assumiu decorre dessa alta dos juros pelo Banco Central, que a Selic estava lá em 2% ao ano, em março de 2021, e o Banco Central começou a galopar essa taxa de juros, ela está em 13,75%. A desculpa falsa que o Banco Central deu para subir o juro foi alta da inflação. Desculpa falsa, porque a inflação no Brasil decorre do aumento do preço de combustíveis, lá por conta da política de preço da Petrobras, equiparada com o preço de importação, que não tem nada a ver, um abuso, e decorre também da alta do preço de alimentos, por uma política agrícola e agrária completamente errada, que permite, aumento de preço de alimentos num país como o Brasil, que tem esse clima maravilhoso, água, terra, gente para trabalhar, tem tudo. Então, é erro de política agrícola e agrária. Isso que provoca inflação. Aí vem o Banco Central com a desculpa mentirosa de subir juros para controlar a inflação. Além de não controlar a inflação, gera um novo custo financeiro que impacta nos preços. Então, quando o Banco Central fez esse movimento, o Panúzio, não foi um movimento assim inconsciente, foi consciente. E isso está declarado, entre aspas,
por uma declaração do ministro, presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, lá do final de 2021. Ele disse: você tem que colocar o país em crise, em recessão, foi a palavra que ele usou, para gerar credibilidade. E nós vamos aumentar a Selic até onde precisar para provocar essa recessão. Nós chegamos a fazer uma live da Auditoria Estadã dissecando essa notícia a pedido dos nossos seguidores, porque as pessoas queriam entender como assim o Banco Central quer provocar uma crise. Sim, ele quis. Ele declarou que tinha que fazer isso e fez. E a crise está aí, com o juro amarrando a economia brasileira, o juro provocando a explosão da dívida pública, a quebradeira de empresas, endividamento das famílias, porque as pessoas pagam a mesma dívida várias vezes, porque o juro de mercado é abusivo. Então, nós temos aí a campanha do limite do juro no Brasil. O Banco Central não vai ter boa vontade alguma, porque ele está fazendo o que ele declarou que ia fazer. Se não tiver na lei, uma lei que obrigue, depois da autonomia, ele faz o que ele quer, a não ser que exista lei. Porque a autonomia não dá a ele o direito de descumprir lei. Então, a solução está no estabelecimento legal de limite para a taxa de juros no Brasil. Porque há séculos, né, mesmo antes da existência do Banco Central, nós já vimos que quem manda no Brasil é o setor financeiro. Depois que foi criado o Banco Central, em todos os governos, quem ocupou sempre foi um representante da banca, não é? Então, nós não temos nenhum indício para acreditar que, de repente, o Banco Central será o Banco Central do Brasil e não o Banco Central dos banqueiros, como foi desde a origem. Nós não temos nenhuma razão para acreditar nisso. Vou aproveitar, então, Maria Lúcia, vou mostrar aqui, desculpa te interromper assim, mostrar a tela inicial do site da Fatorelli, que está aqui. Tem esse gráfico de pizza aqui, que é bem interessante, porque ele mostra exatamente o que acontece em função dessa... Espera aí que eu aumentei demais aqui, sumiu aqui o gráfico da Maria Lúcia. Está ele aqui, ó. É este aqui. Esse gráfico aqui é muito revelador do funcionamento de uma instituição que é chamada Banco Central. Olha só, o que esse gráfico mostra? No ano de 2021, que é o último ano fechado, né, porque nós não temos ainda os números finais de 2022, os juros da dívida custaram 50,78% de todos os impostos arrecadados pelo governo. Tudo que a gente pagou, de cada realzinho que a gente deu, 50 centavos viraram juros para banqueiro, né? E para isso não tem limite de gasto. E aí você fala assim, Maria Lúcia, você fala assim, ó, precisa ter um limite legal para juros. Não, comunista, socialista, bruxa, malvada e tudo mais. Ora, mas para gasto social pode, quer dizer, as pessoas podem passar fome e o banqueiro não pode esperar um pouquinho para receber, ou não pode, o governo pode tratá-lo, né, como, assim, com a mesma deferência, sabe, pagando juros módicos, por exemplo, né? Enfim, 50,78% dos impostos do Brasil, 1,960 bilhões de reais. É por isso que a gente nunca vê banco com balanço negativo. Aliás, você que acompanha, você se lembra de algum banco que teve prejuízo em algum trimestre da vida, não? Olha, tem que ser um administrador muito ruim para provocar prejuízo em banco no Brasil, viu? Saiu há pouco tempo, no ano passado, entre os 10 bancos mais lucrativos do planeta, 4 são brasileiros. Essa notícia saiu, Panunzio, na mesma semana que foi divulgado que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome. Tá? Eu quero fazer só uma retificação. Esse gráfico aí, o Panunzio, ele não é só dos impostos, dos tributos arrecadados, não, viu? É toda a receita federal. Isso é contribuição, tudo. Tudo, inclusive a receita de nova dívida emitida. Receitas financeiras,
Receitas de privatizações entram aí no cômputo geral do orçamento. Receitas comerciais, tá? Receitas que o governo federal tem na esfera patrimonial, comercial, financeira e tributária. Então, são todas as receitas da União. Aí, o mercado está falando a palavra sustentabilidade da dívida. O que ele quer é o seguinte, que essa bolada vai continuar sendo destinada para pagamento da dívida. Inclusive, toda nova dívida emitida, Vanucci. O Tribunal de Contas da União já falou que toda dívida emitida vai para gasto com a própria dívida. Não vai para investimento. E aí, olha o contrassenso. O mercado quer a garantia de sustentabilidade da dívida. Eu te pergunto, como manter a sustentabilidade de uma dívida que é gerada por juros absurdos que demandam contratação, venda de mais títulos, simplesmente para pagar juro abusivo, insustentável, e dívida gerada pelos mecanismos financeiros que a Auditoria Cidadã vem denunciando, que não tem contrapartida alguma, como o próprio Tribunal de Contas já respaldou. Por exemplo, 2 trilhões da dívida interna federal são títulos que o Tesouro Nacional entrega para o Banco Central remunerar os bancos, Vanucci. Ora, como garantir sustentabilidade disso? Isso é insustentável. É assim absurdo. Então, para dar certo, para que o novo governo consiga apoio no Congresso Nacional para o fim do teto de gastos, sem que ele tenha que ficar submetido a uma nova âncora que vai amarrar os gastos sociais, vai amarrar a possibilidade de desenvolvimento socioeconômico. Para conseguir isso, nós temos que denunciar esses mecanismos que estão fazendo a dívida crescer. Nós temos que denunciar que essa dívida é completamente insustentável. E não adianta querer garantir a sustentabilidade dela com sacrifício social, como faz o teto de gastos e como fará qualquer outra âncora fiscal aí. Então, isso que tem que ser dito. E como é que nós vamos denunciar os mecanismos? A ferramenta é a auditoria. Caso contrário, nós vamos ficar dando chute para todo lado? Claro que não. A auditoria é que mostra e prova. Olha, o que está fazendo a dívida crescer é esse mecanismo aqui, ó. É esse mecanismo aqui de remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Tem 2 trilhões de título da dívida sendo entregues, doados ao Banco Central. O Tesouro, além de doar esses títulos, ainda paga juros sobre esses títulos doados. Essa é a principal receita do Banco Central. Então, o Banco Central virou uma correia de transmissão, de envio de dinheiro do orçamento público, porque esse juro que é pago ao Banco Central pelo Tesouro é pago em dinheiro, não é pago em novos títulos, não. É pago em dinheiro, dinheiro que sai do orçamento. Então, olha só, juros sobre mais de 2 trilhões de títulos são doados ao Banco Central. E o Banco Central usa esse dinheiro para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E que sobra de caixa é essa? É o dinheiro de todos nós que está nos bancos, aplicado em conta corrente. Quer dizer, não é nem dinheiro dos bancos, Vanucci. É uma remuneração parasita. Os bancos estão recebendo uma remuneração sobre um dinheiro que sequer é deles. E aí? Aí nós vamos ter uma âncora fiscal para sustentar esse esquema? Não é possível isso. Tem que enfrentar o sistema da dívida. E a ferramenta para enfrentar com responsabilidade
sem mágica, tá? Porque tem liberais aí falando que a auditoria faria mágica. Não faz, não. A auditoria cidadã faz auditoria, tá? Mágica é o que o mercado está fazendo aí, para enganar a população, para encurralar o governo a continuar submetido a sustentar esse sistema da dívida. O governo tem que respeitar, só para finalizar, Panun, o governo tem que respeitar o que Lula falou. Lula falou e foi às lágrimas. Não quero continuar guardando dinheiro para banqueiro. Você lembra quando ele falou isso? Lembro sim. Então, o novo governo tem que respeitar essa fala dele e realmente enfrentar o sistema da dívida. Bom, eu só queria mostrar para você aqui. Nós estamos com um pouquinho de eco na transmissão, vou pedir desculpa para vocês aqui. Eu fechei o áudio da Maria Lúcia porque está dando uma reverberação e às vezes acontece isso. Mas olha só o que o Estadão de hoje está publicando. Quer dizer, o Estadão tem feito uma cobertura até razoável, mas quando fala de negócio de magano, especulador, aí o jornal sempre envolve Haddad, o ministro decorativo. Gente, nós estamos no terceiro dia do governo Lula. O Haddad está fazendo um esforço sobre-humano para conversar com essa turma do mercado financeiro e tem falado com muita franqueza, muita sinceridade. Aí esse jornalão pega e faz isso é um editorial, hein? É importante pra caramba, se tratando do contexto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, soube já no primeiro dia no cargo que será figura decorativa. Como é que o Estadão sabe disso? Será que alguém disse, Lula chegou para lá e disse, você vai ser um ministro decorativo, vou te botar aí como um par de vasos. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Espécie de tarefeiro do presidente Lula. Isso aqui é para reforçar o estigma do poste, viu, gente? Mas vamos lá, segue aqui. Seria ingenuidade supor que pudesse ser diferente, mas Haddad aparentemente acreditou que tinha autonomia para tomar decisões certas, e não as que fossem convenientes ao populismo lulopetista e, portanto, erradas, na visão do Estadão. Antes da posse de Lula, Haddad, já escolhido para a Fazenda, pediu ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, que se abstivesse de adotar medidas que pudessem afetar as receitas e despesas do futuro governo. Entre elas, a prorrogação da desoneração dos combustíveis, que serviu ao governo Jair Bolsonaro para baixar o preço da gasolina na marra e assim tentar melhorar as chances de reeleição do presidente. Como Haddad prometeu reduzir o déficit fiscal projetado para este ano de 220 bilhões, reonerar os combustíveis era a primeira e mais evidente escolha a ser feita. Aí é o seguinte, parece que o Haddad é o pai da matéria. Parece que foi ele quem desonerou os combustíveis para fazer o jogo eleitoral do Lula, quando a gente sabe que é o contrário. Aí nesta época ninguém falou nada. Não, a imprensa falou, a gasolina está baixando, o presidente eficiente forçou os governadores a um pacto, levou o Congresso. E aí, desonerou, e a culpa é do Haddad agora, porque vai manter 2 meses dessa desoneração para não gerar inflação no primeiro mês. Eu acho que é demais, viu, Maria Lúcia? Assim, me parece que é puramente preconceituosa essa visão, apostando no caos de uma gestão que não começou ainda. Claro, é como eu falei no início, o mercado financeiro faz muito bem o serviço dele. E ele usa essa parcela da mídia que é vendida para ele, que pertence a ele, não é? Para passar diariamente o seu recado. Então, olha o que está dito aí nesse editorial, né, que você acabou de mostrar. Uma tentativa de desqualificar o ministro Fernando Haddad, de obrigá-lo a se ajoelhar para o que o mercado quer que continue sendo feito. O mercado financeiro está muito acostumado no Brasil. O Brasil é colônia de banqueiros desde sempre. E todos os representantes do mercado financeiro, que agora já tem o Banco Central nas mãos, né? O Banco Central agora é completamente independente, eles querem porque querem que a coisa continue do mesmo jeito. Mas o governo que está entrando, que está iniciando, né, já entrou, que está iniciando, tem todas as condições de andar de cabeça erguida, sem se ajoelhar, sem se dobrar para o que esses representantes do mercado querem. Não é? Agora, para isso,
tem que enfrentar a fonte dos problemas. Tem que enfrentar lá a fonte da inflação. A fonte da inflação está lá no preço da Petrobras, está no preço dos alimentos. Se enfrentar isso, vai acabar. Não vai ter inflação e vai tirar do Banco Central essa justificativa de subjuro para combater a inflação. Mas eles sempre arrumam outra desculpa. Você vê que a inflação vem caindo há meses, não é, Panunzio? E o Banco Central mantém a taxa, falando o quê? Eles falam que uma hora que é risco fiscal, outra hora eles arrumam outra desculpa. Então, cabe ao governo apoiar o projeto de lei, o PLP 104 de 2022, para estabelecer limite legal de juros. É ilusionismo achar que o Banco Central vai ter boa vontade de baixar o juro para ajudar o novo governo. É ilusão, não vai. Então, é preciso que esse limite esteja na lei, porque aí o Banco Central vai ter que cumprir a lei. E é preciso vir a público e denunciar a insustentabilidade de uma dívida gerada por juros abusivos e por mecanismos financeiros indecentes, como a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, os prejuízos do swap, centenas de bilhões, vão todos lá para o gasto da dívida. E outros mecanismos operados pelo Banco Central e pelo Tesouro também, como a correção automática da dívida, tá? Que é aí que está o problema. O problema da insustentabilidade da dívida está na natureza dessa dívida. E para provar a natureza da dívida, a ferramenta é a auditoria. Né? Não adianta querer dar sustentabilidade para a dívida cortando gastos sociais. O problema não está nos gastos sociais, nunca esteve. E todo dia o mercado vem falando isso, Panunzio, para carimbar. Né? Tá aqui, ó, aquele Veloso todo dia fala, toda vez que ele fala na televisão, nos jornais, ele fala, tem que cortar gasto com previdência para garantir a sustentabilidade da dívida. Ora, mentira! Mentira! E outros, tem até um editorial aqui de um PhD, eu deixei até recortado aqui para fazer um artigo comentando, saiu aqui no final de dezembro, aqui, ó, ele criticando, dívida pública não é boa âncora fiscal, tá? E ele fala, olha só, num determinado momento, ele fala que uma regra sobre dívida pública não cria constrangimentos aos políticos na origem do endividamento, que é o gasto primário. Você está vendo o erro? Como se a dívida fosse decorrente de gasto primário, de gasto social, de gasto com a estrutura do Estado. Então, quem erra na premissa vai errar na conclusão. Essas pessoas aqui que acreditam que a dívida decorre de gastança financeira, de excesso de gasto social, quem acredita nisso é que prega teto de gastos para controlar a dívida, é que prega âncora fiscal para controlar a dívida. Entendeu? Muito bom. Está errada, a premissa está errada. A dívida não decorre de gasto primário, como eles colocam. Não é? E aí, lógico, na conclusão desse artigo, ele diz assim, portanto, a convergência da dívida para a meta pode ser alcançada por vias de truques macroeconômicos. Tá vendo quem faz mágica? Truques macroeconômicos, como a elevação inflacionária. Ora, ele está redondamente errado, porque até isso aqui no Brasil, o mercado já se vacinou. A inflação aqui no Brasil
não congela a dívida. A dívida no Brasil tem sido corrigida automaticamente. Automaticamente. Até em ano em que o IPCA foi negativo, a dívida foi corrigida, Panozzi. Isso aqui é mágica, tá? Ao contrário do que prega esse autor desse artigo aqui. Então, olha, tem que estudar o assunto, tem que aprofundar, como nós temos aprofundado há 22 anos, dissecando a formação dessa dívida, a natureza dessa dívida, apesar da falta de transparência. Mas a gente cava daqui, cava dali e liga os pontos, estuda as consequências e tem feito aí um trabalho de cidadania, né? Um trabalho social que está à disposição de todos, inclusive do Fernando Haddad, que lá quando ele era prefeito de São Paulo, ele se beneficiou dos estudos da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã denunciou lá em evento na Câmara Municipal de São Paulo, nós denunciamos as falcatruas lá na origem da dívida do município de São Paulo, e o prefeito, então prefeito, Fernando Haddad, ele acabou conseguindo uma renegociação, tá, para dar uma desbastada grande lá na dívida do município de São Paulo. E ele se beneficiou das denúncias que a Auditoria Cidadã fez na ocasião, com respaldo, inclusive, de técnicos do Tesouro do Estado, do município de São Paulo, com os quais nós nos comunicamos na época, e mostramos, não é, por meio de ferramentas e de auditoria cidadã, como que aquela dívida ali tinha nascido de uma fraude. E isso beneficiou a gestão dele na prefeitura do município de São Paulo. Então, ele já conhece o nosso trabalho há muitos anos. Nós estamos à disposição, não queremos cargo algum, queremos apenas contribuir, porque esse governo tem que dar certo, porque o povo brasileiro não aguenta tanta desigualdade e tanta mentira. As coisas têm que ser enfrentadas, as verdades têm que ser ditas. Muito bom. Rafa, pergunte, por favor. Vou trazer, porque uma questão que também tem relação, né, nesse atrito mercado e governo Lula é Petrobras, uma coisa que, aliás, vem há muito tempo, né? E tivemos aí a renúncia do quarto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, né? Foram 4 apenas no governo Bolsonaro. O Caio Paz de Andrade, que aparentemente saiu por questões de saúde, não vou entrar nesse mérito, ou seja, não tem relação com a polícia propriamente. O governo Lula já anunciou que deve indicar o senador Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, do PT, para o cargo, mas chamou minha atenção, Maria Lúcia, aí eu trago o gancho da pergunta, a forma que o presidente Caio Paz de Andrade, né, esse quarto presidente da Petrobras, saiu do cargo. Ele disse a interlocutores que sai com a sensação de dever cumprido, porque conseguiu recordes para a Petrobras. Ele menciona 3. Maior lucro, maior distribuição de dividendos, calma aí, tem um último aqui, e maior valor de mercado da história. Mas nenhum desses, né, a população chegou a pagar R$ 8, R$ 9 gasolina. Então chama minha atenção, ele vê tanto mérito enquanto todo mundo sofreu com a questão dos combustíveis. É o cara que só pensa no acionista, Rafa, sabe? Só está pensando nos dividendos e no valor patrimonial, na especulação com essas ações, né? Exatamente. E chama minha atenção também toda a pressão que a imprensa e o próprio mercado, nesse campo eles são meio que a mesma coisa, né? Mas imprensa e mercado fazem muita pressão nesse campo da Petrobras, e agora que vai ter essa troca no comando, eu sei que é um setor que não é propriamente o seu, Maria Lúcia, mas se você tiver alguma sugestão sobre o que não pode ficar de fora nessa nova gestão da Petrobras, ou pelo menos comentar essa troca de comando e o que esperar na próxima gestão, como você vê? Sim, a gente estudou muito essa questão da Petrobras, nós temos uma parceria com a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, porque a relação entre o preço dos combustíveis, que é o maior fator que influencia a formação de preços no Brasil. Quando se aumenta combustível, e olha que o preço de combustível aqui no Brasil aumentou de forma galopante, você aumenta todos os outros preços. E aí vem a inflação.
E aí vem o Banco Central dizendo que tem que aumentar juros para combater a inflação. Então, você está vendo a relação direta. E por isso a gente aprofundou nisso, fomos estudar por que o preço dos combustíveis aumentou tanto. Chegamos lá na canetada do Pedro Parente, que foi o presidente da Petrobras nomeado pelo governo golpista de Michel Temer, e foi uma canetada administrativa. Não existe lei para essa política de preço da Petrobras. E se ela foi colocada lá administrativamente, ela pode ser alterada administrativamente. Ela só vale de 2016 para cá. Até 2016, os engenheiros da Petrobras nos mostraram, a Petrobras sempre apurou o preço dos combustíveis, calculando o custo de extração, de beneficiamento, refino, etc., mais o lucro. A Petrobras sempre foi lucrativa, sempre foi lucrativa. Tem um erro de interpretação que eles falam, mas teve um momento em que a Petrobras se endividou. Sabe por que ela se endividou? Porque a parcela do lucro que vai para o governo, ele destina para pagar a dívida. Olha aí outra relação com a nossa luta. Todos os lucros das estatais, não só a Petrobras, todas as estatais, o lucro delas, que é distribuído ao governo, vai para pagar a dívida. Tá? Agora, o Conselho de Administração pode não distribuir. Antes de distribuir, o Conselho de Administração da Petrobras pode decidir investir em novas refinarias para garantir a nossa soberania energética, em novas tecnologias para reduzir o custo do combustível para o povo brasileiro. Mas, desde Temer, o que está sendo feito? Distribui tudo para acionistas e para o governo. Não investe nada. Esses últimos presidentes da Petrobras deviam pedir perdão ao povo brasileiro de joelhos. Por quê? Todo esse lucro absurdo. A Petrobras, gente, é a empresa petrolífera mais lucrativa do mundo. Está lucrando mais do que as empresas lá das Arábias. Tá? Por quê? Porque está aplicando um preço que não tem nada a ver com a realidade. O preço de custo mais o lucro estaria aqui. O preço de importação está para lá do que aparece aí na tela. Essa diferença brutal é o lucro. De onde está vindo esse lucro? Do sacrifício do povo brasileiro, que está pagando um preço aí de diesel, os caminhoneiros amargando aí um preço de diesel abusivo, o povo em geral pagando uma gasolina de preço abusivo, o povão pagando gás de cozinha ou não tendo condição de pagar, voltando a cozinhar com álcool, porque o preço está abusivo. Tá? Então, esse lucro da Petrobras, que esses caras aí se vangloriam, é o lucro da vergonha, é o lucro do roubo do povo brasileiro por aplicarem um preço equiparado ao preço de importação, sendo que, segundo a AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a gente importa somente 6% dos combustíveis. 94% de todos os combustíveis são produzidos aqui. E o que a Petrobras fez? Aplica 100% esse preço de importação, como se não tivéssemos uma gota de petróleo no Brasil, como se não refinássemos uma gota aqui. Gente, isso é fictício, isso é um roubo. Isso tem que acabar. E esse lucro abusivo obtido dessa forma
não tem sido aplicado. Claro, pelo contrário, Petrobras está aí rifando, privatizando refinarias a preço ridículo. E o que as refinarias estão fazendo? Como a lá da Bahia, o pessoal do nosso núcleo nos mandou aqui denunciando, ela parou de vender aqui no Brasil. Olha isso. Ela passou a refinar e exportar tudo para depois vender para o Brasil. Olha que absurdo que está acontecendo no nosso país. Tudo isso precisa ser corrigido e reparado. Senão, nós vamos continuar submetidos a essa mentirada aí. Não é? Tem que encarar essa política de preço da Petrobras do mesmo jeito que ela entrou lá por uma canetada de um governo golpista. Agora que nós temos um governo legítimo, eleito pela vontade do povo, esse governo tem que dar a canetada e tirar essa política de preço equiparada à importação de lá, para que a Petrobras novamente passe a calcular o preço de custo acrescido de lucro e opte, em vez de distribuir esse lucro todo para acionistas, e inclusive estrangeiros, invista nas refinarias, invista na nossa soberania energética. E pare de dar munição para o Banco Central ainda pegar essa inflação aí e mentir de novo para a população, roubar de novo da população com juro alto. Não é? Olha só, tem que enfrentar esses problemas, tem que enfrentar a fonte dos problemas. Senão não adianta querer solução. Maria Lúcia, olha, super obrigado para você pela sua entrevista aqui. Um beijo enorme, um ano novo excelente para você, para a causa que você representa. E nós estamos esperando contar com você aqui o ano inteiro, tá bom? Com certeza, Panúcio. A gente também conta muito com a TV Democracia, viu? O trabalho que vocês prestam à sociedade brasileira é assim, de um valor imenso. Porque hoje quem quer informação pode acessar a TV Democracia e ter essa informação. Não precisa ficar aí apenas com essa grande mídia, a parcela dela que está entregue totalmente aos interesses do mercado, né? Parabéns também, obrigado. Feliz ano novo. Eu retribuo da mesma forma. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma referência absolutamente necessária para quem quer se informar sobre esse imperscrutável mundo da economia, onde tudo é difícil porque é para não ser entendido. Um beijo, Maria Lúcia. Bom dia para você. Gratidão, Panúncio. Forte abraço.